Bom dia, queridos. Glória a Deus por sua vida. É muito bom estarmos juntos. Vamos agradecer ao Senhor tudo que Ele fez, agradecer tudo que Ele está fazendo nesta hora, na sua vida, aquilo que Ele já preparou para você e para sua casa. Daqui a tantos anos, o Senhor já preparou para você. Vamos nos colocar diante dEle. Ó Deus de toda graça, Senhor, nós clamamos pela Tua presença, nós dependemos de Ti. Não há, ó Deus, outro Deus. Só o Senhor é Deus. E só o Senhor tem prazer em seus filhos, em ouvir as nossas vozes, o nosso clamor, alegria em conversar conosco. Senhor, eu clamo agora pela Tua presença em cada família, em cada lar. Nesta hora, quem estiver ouvindo, seja completamente tocado pela Tua graça, pela Tua presença. Senhor, que Teu Espírito Santo possa penetrar em cada coração, em cada pessoa. E, ó Deus, fazer toda a obra que o Senhor já preparou. A obra do Teu Espírito para transformar os nossos corações em corações aceitáveis ao Senhor. Obrigado por tudo, ó Pai. Nós já Te agradecemos. E nós já Te bendizemos. Porque tudo o que Tu fazes é bom. Aleluia, louvemos a Ele. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, vem, esta é a hora, vamos adorar o Senhor. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, e toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a Ti escolher, um tesouro maior terá. E toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a Ti escolher, um tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, e toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a Ti escolher, um tesouro maior terá. E toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a Ti escolher, um
tesouro maior terá. Vem, vem, vem. Aleluia. Que você não deixe nada atrapalhar a sua adoração, Senhor. Erga um altar de adoração, se entregue completamente em suas mãos. Ele é a luz que alumia o nosso caminho. Ele é a luz de todas as nações. Peça a Deus para abrir os seus olhos e contemplar a beleza da tua santidade. Aleluia. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos para ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias para ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente viestes à terra e se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Aleluia, Senhor, obrigado por tua presença, ó Pai. A razão da nossa existência é adorar o teu nome, Senhor. Receba a nossa adoração, receba a adoração do teu povo. Aleluia. Tu és poderoso, grandioso. Não há outro Deus que nós possamos nos curvar como o nosso Deus. Só o nosso Deus. Ele é Deus verdadeiro, Deus vivo, que cura, liberta, transforma e renova as nossas forças. Amém. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro
seja o louvor ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. A Ele seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. A minha alma anseia por ti, poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus. Tu és poderoso, Senhor, poderoso Deus. A minha alma anseia por ti. Ao que está sentado, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a Ele seja toda a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. A minha alma anseia por ti. Por mais que eu e você olhemos ao nosso redor e tenhamos visto tanto cientista quanto médicos, tantas pessoas com a incerteza e sem nada poder controlar, tenha a certeza, sua vida está guardada nas mãos daquele que tudo tem preso em suas mãos. Tudo está debaixo do seu controle. Não há nada que Deus não possa controlar. Não há nada que Deus não possa cuidar e guardar. Nós vamos continuar adorando, mas se tem alguma coisa na sua vida, no seu coração e na sua mente agora, que tem, por um acaso, achado que Deus não está controlando, não está guardando, não está cuidando, pode ter a certeza,
Esqueça tudo isso. Lembre-se que o nosso Senhor é poderoso. Não só uma música, não só uma beleza de uma melodia, mas Ele tem guardado a sua vida, a sua existência, a sua casa, a sua história. Toda ela está guardada nas mãos do nosso Salvador. Declare que Ele é tudo para você. E fale assim: Tu és poderoso, Senhor. Não há outro Deus como o Senhor. Só Tu podes guardar a minha vida, o meu coração, a minha alma, os meus filhos, o meu esposo ou a minha esposa, os meus tios, os meus pais, a minha vizinhança, a minha cidade, o mundo. O Senhor não tem nada debaixo que Ele não possa consertar, que Ele não possa restaurar, que Ele não possa restabelecer e consertar. Creia no Salvador. Ele é aquele que tem todo o poder debaixo das suas mãos. Creia nele em nome de Jesus. Aleluia. Tu és poderoso, Senhor. Seja exaltado. Não há outro nome que nós podemos confiar. Só Tu és poderoso. Nós cremos no Teu nome, Senhor. Nós cremos no Teu poder. Nós cremos na Tua natureza. Aleluia. Louvemos ao Senhor. Poderoso, poderoso Deus. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Tu és poderoso. Poderoso Deus. A minha alma anseia por Ti. Poderoso. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Poderoso Deus. A minha alma anseia por Ti. Aleluia, Senhor, ansiamos por Tua presença, porque cremos que só Tu tens todo o poder, nos céus, na terra e debaixo da terra. Aleluia. Você já deu graça ao Senhor hoje? Você já deu graça por essa manhã? Você já deu graça pela vida? Você já deu graça pelo amor do Senhor, pelo favor do Senhor? Eu queria fazer essa oração agora, mas só dando graça. Eu sei que você tem muitos anseios aí, mas eu gostaria que nós orássemos só agradecendo ao Senhor. O Salmo 100 nos diz: entrai pelas suas portas com ações de graça. Nós vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele é, por Jesus, pela bênção da vida eterna, por Deus em nós, pelo Espírito Santo, a graça do Senhor que tem nos alcançado. Coloque-se diante do Senhor aí, chame a sua família para orar com você. Mais uma vez, repito, se puder, deem as mãos, se puderem, deem as mãos. Nós vamos agradecer ao Senhor também pelos aniversariantes da semana, agradecer ao Senhor pela vida, pelo favor que Deus tem dispensado a estes nossos irmãos que completaram mais um ano de vida essa semana. Vamos orar, falar com Deus, só agradecer. Ó Deus, te agradecemos pela vida, pelo amor, pelo Teu favor. Honramos-te, bendizemos-te, Senhor. Agradecemos pelo culto que nós estamos prestando ao Senhor juntos como família. Nós te agradecemos, Senhor Deus, também até pela falta, porque a falta nos faz crescer. Te agradecemos, Senhor Deus, pelo sustento, pelo cuidado, pela presença do Senhor, pelo perdão e pelo amor. Te agradecemos, Senhor Deus, também pelo sofrimento. O sofrimento nos refina a vida, refina a alma. Te agradecemos, Senhor Deus. Obrigado, muito obrigado pelo sustento, pelo Teu favor, pelo sol, pela lua, pela noite, pelo dia. Obrigado, Senhor Deus, pelas plantas. Obrigado, Senhor Deus, pelas cores. Obrigado pelo ar que nós respiramos. Muito obrigado. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos ensinado através de tantas coisas. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado através dos sofrimentos, das lutas, da separação, da morte, da vida. O Senhor é bom. A Tua bondade dura para sempre. Quero Te agradecer pela igreja, Te agradecer pelas bênçãos que temos vivido sendo igreja do Senhor Jesus.
Obrigado, Senhor Deus, porque a igreja não para. Obrigado porque a igreja continua sendo igreja. Quanto mais igreja, que beleza, que coisa linda. Obrigado pelo amor que nos une, que nos transforma e que nos transporta até o Senhor, que é fonte da vida e fonte de todo amor. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado pela Tua palavra que há de ser proclamada, pelos dízimos, pelas ofertas, pelo sustento da nossa casa, da Tua casa. Louvado seja o Teu santo nome. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pelas famílias. Obrigado pela salvação. Obrigado, Senhor Deus, pelo conserto. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus te abençoe. Entregue o seu dízimo, a sua oferta, com o coração agradecido para o louvor da glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, que bom que nós já estamos aqui louvando ao Senhor, podemos nos render diante do Pai. Eu queria fazer mais um momento de oração. Queria que você e quem estiver ao seu lado, como nós aqui estaremos orando, para que o Senhor fale conosco. Nós precisamos ouvir a sua voz. Então eu quero te convidar que você coloque toda a sua atenção na voz do Senhor. Então vamos clamar a Ele juntos. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque Tu és bom, Tua misericórdia é sobre nós e nós somos gratos, porque somos totalmente dependentes de Ti e temos a certeza de que o Senhor tem cuidado de nós, tem guardado as nossas vidas, tem o melhor para derramar ainda, muitas bênçãos, muito do Teu cuidado. Ó Deus, o Senhor tem tantas maravilhas para operar em nossas vidas e através de nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque Tu és Deus tão bom, tão maravilhoso. Vamos colocar diante de Ti todo o nosso coração e Te pedimos, Senhor, que a graça, que a glória do Senhor, que a unção do Senhor recaia sobre as nossas cabeças. Queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Pai. É isso que lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, é muito especial a gente estar aqui nessa manhã, sabendo que Deus tem muito a entregar para o seu povo. O Senhor não rejeita a oração, o Senhor não rejeita os nossos corações, o Senhor deseja ouvir as nossas orações. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a voz do Senhor. O que nós temos ouvido, nós sabemos que temos recebido tantas informações, né? Eu sempre ouço as pessoas falando e também vejo, são tantas mensagens, são tantas coisas. O que a gente tem ouvido? A gente ouve tanto que a gente às vezes nem sabe se aquilo realmente é relevante, é importante, veio da parte do Senhor. Nós precisamos ter a certeza de que estamos no caminho certo, para não encher nossas cabeças com aquilo que não vem do Senhor. Nós precisamos clamar para pedir discernimento a Deus e sabedoria, para retermos aquilo que vem dos céus. Tudo que é da terra vai passar, mas a palavra do Senhor, do nosso Deus, não vai passar. Então eu queria te fazer uma pergunta. Qual é a palavra do Senhor para a sua vida? O que Ele tem falado para você? Como você deve seguir na sua vida? Qual é a direção que Deus está te dando? Essa é uma pergunta que se tem um desdobramento, que cada um fala de um jeito, mas o tema central é esse. O que o Senhor tem para mim? E eu te pergunto, o que o Senhor tem para a sua vida? Você tem certeza que você está no caminho certo? Tem ouvido a voz do Senhor? Nós precisamos clamar. Na live da quinta-feira passada, nós
falamos um pouquinho sobre isso, sobre a oração, sobre conversar com Deus. Se você não estava lá, na próxima quinta vai ter mais um tempo para a gente estar juntos. Mas algo muito especial nós comentamos lá. Que o Senhor, Ele é muito maravilhoso, Ele é perfeito. Ele te ama, Ele guarda a sua vida. E às vezes a gente tem tanta coisa recebendo, mas a gente precisa saber e ter a certeza que estamos saindo do momento de oração, do momento que a gente está cultuando ao Senhor e estamos ouvindo a voz do Senhor. E se estamos ouvindo, e graças a Deus tenho certeza que Deus tem falado muitas coisas na sua vida, nós precisamos valorizá-la com todas as nossas forças. Assim como a corça suspira pelas águas, minha alma suspira por ti, ó Deus. É assim que o salmista se via, sentia, se percebia na relação com o Pai. E você? Você tem ansiado pela presença do Deus vivo mais do que a comida do dia? Mais do que o descansar da noite? Mais do que o trabalho? Mais do que as amizades? Mais do que tudo? Ele precisa ser o maior anseio da nossa vida. Como que você sabe se as mensagens que você tem guardado aí são do Senhor para a sua vida? As palavras proféticas, tantas coisas que as pessoas têm falado conosco, tantas programações mesmo, hoje em dia tudo online, mas como você tem a certeza que essa mensagem é do Senhor para a sua vida? O que é que Deus tem para a sua vida? Nós precisamos ter essa certeza. E também vamos pensar qual a relevância e importância das ações e dos pensamentos que nós temos abrigados em nosso ser. Eles estão nos levando a uma íntima comunhão com Deus? Nós precisamos entender. Será que as nossas ações, aquilo que eu penso, aquilo que eu faço, são coisas realmente que o Senhor me mandou pensar e fazer? Então nós precisamos refletir junto. E eu queria que você pensasse comigo no primeiro versículo, Salmos 25, versículo 9. Hoje nós vamos ler alguns textos da palavra. Conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. É muito interessante que nós precisamos compreender que palavras são essas que nós temos recebido, quais as informações que nós temos tido para nós, assim, isso é uma palavra do Senhor para a minha vida, isso é o que o Senhor quer de mim. E é interessante que muitas vezes as pessoas falam, mas eu oro, leio e não tenho a certeza, né? A gente fica assim, muitas dúvidas. Mas eu queria pensar com vocês a respeito de 4 coisas muito significativas e essenciais para a nossa vida. Uma é que a palavra de Deus me faz sempre compreender que quem me dirige é o Senhor. Olha que coisa linda. Toda palavra que vem do Senhor me conduz a Ele. Então, a palavra de Deus, as mensagens que recebo, que são relevantes para a minha vida, que eu devo guardar, elas me fazem compreender que a direção da minha vida vem do Senhor. Se a gente observar, a gente vai observar muito que, assim, muitas falas, muitas frases de efeito, não de textos bíblicos, mas assim, você vai receber mensagens, imagens no seu WhatsApp, enfim, você vai ver tantas informações e muitas vezes elas não têm nada a ver com o que Deus quer. Elas falam que o poder está em você, que a força está em você. Nós não temos força. Nós não temos força suficiente para vencer todas as coisas. Nós não temos conhecimento suficiente que nos faça agir de uma melhor forma em todas as circunstâncias. Nós não temos a perseverança suficiente em nós mesmos, na nossa força. E é interessante que, se você e eu pensarmos assim, irmãos queridos, amigos, vamos pensar, o maior tesouro é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos faz compreender todas as coisas. É a palavra de Deus que alimenta a nossa alma. E quando ela vem, ela me dirige de volta para o Senhor, porque a palavra vem dele,
cumpre tudo que ela foi preparada para cumprir, trazendo vida, resgatando das trevas e nos levando para o próprio Senhor. Ela sempre nos dirige ao Senhor. E aí eu te pergunto, a palavra que você tem recebido, as coisas que você tem abrigado no seu coração, elas são para levar você ao Senhor? Elas têm conduzido você ao Senhor? Elas precisam levar. Não somos nós que escolhemos uma palavra, irmãos, para nós. Eu não tenho nada contra, é claro, mas a gente tinha o costume de abrir, às vezes, caixinhas de promessa. E não era, claro, não era um comportamento de todo mundo, mas muitas pessoas abriam a caixinha de promessa e diziam assim, essa palavra do Senhor para a minha vida hoje, eu quero saber, e eu já vi isso acontecer. Eu quero uma resposta de Deus, estou precisando, então abri. Aí aquela não foi boa, não, vou procurar mais, eu acho que eu não fiquei muito atenta. Irmão, você pode estar até rindo na sua sala aí, achando engraçado. Eu também acho muito engraçado. Mas é exatamente assim que acontecia. Muitas pessoas buscavam em palavras rápidas, né, como se fosse uma palavra self-service. A gente vai lá e escolhe as coisas que nós queremos ouvir. A palavra de Deus não é assim. Nós não escolhemos a palavra que Deus vai nos dar. Deus escolhe a palavra que vai nos dar. Nem sempre parece que às vezes, nem sempre parece que aquilo está certo, mas a palavra de Deus, ela não vem atender meus interesses, mas ela vai atender os interesses de Deus. Ela vai cumprir o propósito pelo qual ela foi enviada, porque toda a palavra, quando sai da boca de Deus e é dirigida ao ser humano, eu e você, ela cumpre o papel pelo qual o Senhor a enviou. Conduz os humildes na justiça, lhe ensina o seu caminho. Deus envia a sua palavra. Toda palavra que é de Deus me conduz ao próprio Deus. Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de paz para fazê-los prosperar e não de causar dano. Plano de dar a vocês esperança e um futuro. Você pode dar um glória a Deus? Eu vou dar um aleluia, aleluia, louvado seja o Senhor. Porque o mundo pode dizer tantas coisas, a economia, a ciência, mas a única palavra que não acaba, que não tem fim, é a palavra de Deus. Eu vou repetir, Jeremias 29:11. Porque eu sou eu quem conheço os planos que tenho ao seu respeito, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. É muito interessante, queridos, que nós, às vezes, pensamos que os planos de Deus não são tão interessantes. Se você perguntar a uma pessoa e falar assim, vamos fazer isso aqui, às vezes um direcionamento da sua igreja, um direcionamento que Deus te deu aos seus discipuladores, a sua liderança. Aí você olha e fala assim, eu não quero compromisso, eu não quero mais isso, está muito pesado, eu tenho tanto trabalho, eu tenho problema na faculdade aqui, eu tenho questões em casa aqui para resolver, eu não tenho tempo. Eu só tenho meia hora da minha semana para dedicar às coisas da igreja. Queridos, não existe dedicação às coisas da igreja. Você é igreja. Eu sou igreja. Deus nos chamou para ser igreja. Igreja não é o templo, igreja é você. Você tem que cuidar de você todos os dias. Você tem que se entregar nas mãos de Deus todos os dias. Toda palavra que vem de Deus me conduz de volta ao meu Deus, ao meu Senhor. E ela precisa me dirigir. E eu preciso compreender que eu não me dirijo, que eu não me conduzo, que eu não sei o melhor caminho. Sempre é Deus que sabe. E Ele sabe tudo. É interessante, eu queria te fazer uma pergunta. Será que tem muitas coisas que você faz e que não te agradam? Eu ouvi certa vez uma coisa interessante, que às vezes nós estamos
tão tranquilos, muito tranquilos em cumprir tarefas, que nós esquecemos de amar o dono da tarefa. Muitas vezes nós fazemos muitas tarefas, estamos cansados, estamos assim nos sentindo obrigados, desgastados, né? Ainda mais tarefas na igreja. Você é um líder de célula, você é um professor de EBD, você toca, você cuida sei lá, de alguma coisa que você trabalha bem, da cozinha da igreja, sei lá, de tantas coisas boas, do teatro, da música, sei lá, tantas coisas você pode pensar aí. Qual é a sua área que você trabalha? O que Deus te chamou para ser? Quais são os seus dons? Não pensa aí. Vamos pensar nos seus dons aí, seus talentos, onde você está usando. Aí você começa a pensar e a ver tudo isso, e tem uma hora que você fala assim, gente, eu não vou aguentar, é muita coisa. Não dá, eu vou ter que escolher. Queridos, nós precisamos viver completamente entregues à direção do nosso Senhor. Toda a palavra de Deus nos dirige a Ele. Às vezes nós podemos interpretar a direção do Senhor como cansaço, mas não podemos. Porque toda a palavra de Deus vem para nós, para transformar o nosso ser e conduzir-nos ao serviço do Senhor. Tem até uma música que fala assim: no serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando no serviço do meu rei, no serviço do meu rei. Então a gente vai vendo, é interessante, eu estava lembrando, aqui é muito especial essa música, né? Porque todos nós já cantamos essas músicas. E você deve estar lembrando. Só que ela não pode ser uma música, uma melodia, ela é a realidade do cristão. Nós somos filhos de Deus. Não existe outro lugar melhor do que estar aqui, ó, conversando com vocês, Edward tocando, você aí adorando ao Senhor. Não há maior alegria nossa, que somos salvos e aguardamos o nosso tempo com o Senhor. Quando Ele virá nos buscar, nós ficamos assim, meu Deus, eu quero aproveitar o máximo de tempo da minha vida. Às vezes eu vou dormir e eu penso assim, meu Deus, será que eu aproveitei bastante com o Senhor? Mais um dia, que privilégio, que coisa boa, que bênção. Toda a palavra de Deus nos conduz a um caminho de consciência de quem nos dirige é o Senhor. Queria te fazer uma pergunta, aliás, várias. Vamos pensar. É preciso estarmos abertos à voz de Deus. A gente sempre ouve algumas coisas dentro da igreja, fora, no seu trabalho. Eu não conheço certamente a todos que estão aqui nos vendo, mas se você está aqui e está ouvindo essa mensagem, pode ter a certeza. Muitas vozes não são do nosso Senhor. Elas não conduzem a isso. Elas conduzem a uma direção pessoal, a um empoderamento das minhas forças. E, na verdade, todas as coisas estão sujeitas à lei do Senhor, sujeitas à sua natureza. Nós precisamos compreender que tudo o que foi feito se fez por intermédio de Deus. Quais são as áreas da sua vida que você precisa de um toque de Jesus? Na sua vida emocional? Você acha que às vezes tem muitas pessoas em falta com você, ou uma pessoa sempre em falta? Seja um cônjuge, um filho, ele não tem agido muito bem, não tem sido muito grato. Ou ainda assim, tudo que você ouve, você já acredita. Não, isso é assim mesmo, e você vai seguindo. Quais são seus sentimentos? É um problema com alguém? Ou uma decepção? Uma traição? Ou ainda assim, existe o extremo disso, né? Tá tudo bem, tá tudo tranquilo, mas
sem ter a certeza de que é da vontade de Deus o que você está vivendo. Você e eu precisamos ter a certeza que o que estamos vivendo é uma ordenança do Senhor, é o prazer do Senhor em mim. Será que Deus está tendo prazer com o que eu faço, com o que eu vivo? Porque se foi um plano dele, certamente ele terá prazer na sua vida. Então, será que a sua vida está completamente entregue nas mãos do Senhor? Você tem essa certeza? Porque nós precisamos ter. Nem tudo vem de Deus. Nem todas as coisas vêm de Deus. Nem todas as coisas aparentemente boas vêm de Deus. Você já ouviu essa frase, que é super conhecida e antiga até. Siga seu coração. Nós não podemos seguir nosso coração. No último encontro da quinta-feira, na live, nós falamos sobre isso. Nós precisamos buscar o coração de Deus. Nosso coração, sem Deus, é enganoso. Queria perguntar, mas antes eu queria ler o texto de João. Ele diz assim, a palavra do Senhor: eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Ele não será condenado. Já passou da morte para a vida. Ele tem a vida eterna. Ele está afirmando que essa vida aqui, temporária, é uma vida que não é eterna, não é para sempre, ela é muito rápida e fugaz. Eu afirmo que está chegando a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e aqueles que a ouvirem viverão. Aqueles que dormem, aqueles que já estão mortos em suas ofensas, em seus pecados, em suas angústias, ouvindo a voz de Jesus Cristo, serão completamente vivificados. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus, nos debruçar sobre a sua palavra, nos deleitar com a sua voz e dizer: que coisa maravilhosa, essa é a voz que eu confio, é a voz que me dirige os passos, é a voz que renova o meu coração, é a voz que me tira das trevas. O segundo tópico tão especial sobre a importância da palavra de Deus é que a palavra de Deus nos dá um novo coração. Nós não ficamos com o mesmo coração. Nós ficamos desejosos de arrependimento. Em Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirareis de vocês um coração de pedra e em troca darei um coração de carne. O coração de pedra é um coração que não se arrepende. É um coração firme em convicções. E ele diz: já fiz tudo certo, já está tudo bem, o problema é o outro. Esse é um coração de pedra. Mas Deus te chamou para ter um coração de carne. Um coração que pondera as coisas desta vida, não se embaraça com as coisas desta terra, não se mistura com as coisas passageiras, mas um coração que busca o que é eterno, as coisas do céu. Você tem buscado as coisas do céu? Quais têm sido as suas buscas? Em Ezequiel 36, aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Aí ele fala para outras pessoas, diz assim: vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Essa palavra, traduzindo, significa que todos aqueles que são de Deus conseguem ouvir a sua voz. Existem milhares de textos falando sobre isso, muitos e muitos, que nós que somos ovelhas e filhos de Deus ouvimos a voz do nosso Senhor. Querido, a palavra do Senhor, se ela é realmente da palavra do Senhor, ela me dá um novo coração, desejoso de arrependimento. Você está desejoso de arrependimento? Das coisas erradas de hoje, do coração inclinado muitas vezes para seguir a própria direção, os próprios desejos e sentimentos? Não há como chegarmos à presença de Deus e voltarmos do mesmo jeito. Todas as vezes que nos encontramos com o Senhor, através da sua palavra, nós somos renovados em nosso ser, transformados. Ao sair do encontro com a palavra de Deus, seja por onde for, por qual intermédio, seja o seu pastor, seus líderes, por áudio, por mensagem, somos transformados. Precisamos ser transformados em novas criaturas, uma nova pessoa, porque nós fomos ressuscitados para as coisas que são de cima. Quais são as coisas de cima?
Às vezes as pessoas ficam muito confusas entre o que são as coisas de cima e as coisas dessa terra. As coisas de cima são aquelas que o Senhor tem como eternas, que é a vida no reino. É a sua vida no reino. Nós somos filhos de um reino maravilhoso, o reino celestial. Nossa vida e nossos interesses não estão aqui. Tudo que está aqui vai passar. Casa, carro. Quando Jesus voltar, tudo isso vai abaixo. Cai tudo. Nada fica. Nenhum império, nem se um prédio de 200 andares fosse revestido de ouro maciço, 18 quilates, ele vai permanecer. Cobre, sei lá, tantos tipos de metais, o tamanho, a estrutura, vidros blindados, nada ficará, pedra sobre pedra, tudo ficará no chão. Mas a palavra do Senhor permanece. Nós precisamos nos voltar os olhos para as coisas de cima, para a vida no reino. E o terceiro ponto é que a palavra de Deus nos leva em uma só direção. Eu queria que você repetisse aí. Quem estiver do seu lado, você fala assim, vamos lá, repete aí comigo, que é uma preciosidade. A palavra de Deus nos leva em uma só direção. Quantas vezes você já ouviu falar que cada um deve fazer o que quer e tem a liberdade para ser o que quiser? Não vou entrar aqui muito nesse mérito, mas passando próxima a essas frases, quero dizer o seguinte: nós fomos chamados para sermos um só em Cristo, um só coração, uma só mente, um só Senhor. Repete comigo: um só coração, uma só mente, um só Senhor. Eu e você precisamos ir na mesma direção. Deus não chamou para que eu e você sejamos vários povos. Deus nos chamou para sermos um só povo, um só em Cristo Jesus, um só. A direção que Deus dava, quando Deus dava para Moisés, Deus não dava só para uma tribo. Deus dava para todas as tribos, porque todas as tribos eram um só povo. Às vezes você ouve muito e eu temo quando falo, temo e tremo quando falo. Mas nós não somos várias igrejas. Nós somos o povo. O mesmo Senhor. A igreja IBPC tem que ter o mesmo Senhor que a igreja da outra rua. Nós precisamos ter um só Senhor. Nós não podemos nos dividir, entrar em atritos, porque nós temos o mesmo Senhor. Não somos, portanto, daqueles que escolhem uma tribo e andam em divisões. Nós não fomos chamados para isso. Eu penso igual a X, eu penso igual a Y. Não, eu quero pensar igual a outra pessoa que está lá longe. Não é isso, nós não fomos chamados para isso. Por isso que Deus chama um só pastor, um só rebanho. Deus nos deu a incumbência de uma só missão: proclamarmos o reino. Somos um só povo, um só Senhor, um só coração. Então, lembrando que a palavra de Deus nos conduz a Ele, a entender que Ele é aquele que me dirige os passos. Também preciso entender que a palavra de Deus, no segundo ponto que a gente conversou juntos aqui, Ele nos dá um novo coração desejoso de arrependimento. Na terceira parte, a palavra de Deus nos leva em uma só direção. Em Efésios 4:5, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Deus nos convida para um só caminho. Então, quando a palavra vem do Senhor, devemos compreender que elas nos levam a uma só direção. Nós não vamos viver em divisão, em confusão, em atrito, em brigas, em discórdias. Precisamos ser um só. E para terminar, quero que você pense junto comigo aqui.
A compreensão da voz de Deus se dá na medida do meu desejo de escutá-la. Vou repetir. A compreensão da voz de Deus, da sua palavra, se dá na medida do meu desejo de escutá-la. Em Eclesiastes 8:13 diz: não te apresses a sair da presença dele, nem persista em alguma coisa má, porque Deus faz tudo o que lhe agrada. Ele faz o que ele se agrada. Muitas vezes nós estamos nos preocupando no que nos agrada. Isso eu gosto. Essa música eu gosto. Essa música eu não gosto. Esse texto bíblico eu gosto. Esse texto eu não gosto. Esse tipo de aula eu gosto. Esse tipo de aula eu não gosto. Esse tipo de ministração de louvor eu gosto. Aquela ministração eu não gosto. Nós não precisamos nos preocupar com coisas que gostamos ou não gostamos. Nós precisamos nos preocupar com aquilo que agrada ao Senhor. E o que agrada ao Senhor? O coração quebrantado e contrito, porque a esse coração o Senhor não despreza. Nós precisamos ficar preocupados em não ser desprezados pelo Senhor. Eu e você. Às vezes nós nos preocupamos com o outro, em dizer, em agradar, em cuidar. E não estou dizendo que nós devemos viver desagradando a ninguém. Mas nós precisamos viver para agradar ao Senhor. Você tem agradado ao Senhor? A sua vida é agradável ao Senhor? Porque se for agradável, você tem toda a certeza. Porque quando o Senhor se agrada, Ele se relaciona. É interessante que em outros textos da palavra de Deus diz que os céus revelam a glória de Deus. Todos podem ver a glória de Deus. Mas se relacionar com Deus é para aqueles que o buscam, e o buscam de todo o coração. É interessante que quando você vê a história de Josué, Josué foi aquele rapaz obediente. E quando Moisés ia falar com Deus, o que Josué fazia? Ele ficava em pé, na porta da tenda, esperando Moisés. Ele não se distraía. Ele estava atento. Ele estava tão atento porque ele não estava atento somente a Moisés, que era o líder dele. Ele estava atento ao Deus dele, que direcionava Moisés, e ele confiava no Senhor. Você tem confiado no Senhor? Você tem acreditado no Senhor? Você tem ficado atento à porta da tenda, esperando a glória do Senhor descer? Porque é isso que nós precisamos. Não há nada mais importante do que esperar a glória do Senhor sobre nós. Não te apresses a sair da presença do Deus vivo. Quanta pressa nós temos. Nós oramos com hora marcada. Nós ficamos assim: meu Deus, o culto não acabou. A palavra não terminou. Nós ficamos atentos às nossas necessidades, é o que nos agrada. Mas e o que agrada ao Senhor? O que agrada ao Senhor? E eu quero terminar aqui dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Vamos pela ordem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Acho que eu vou repetir pela segunda ou terceira vez uma coisa que a gente falou na quinta-feira, mas eu achei fantástico, tem tudo a ver. É que a oração é um alimento para a nossa alma. A oração é uma entrega do meu coração nas mãos de Deus, para que Ele transforme num coração semelhante ao dele. E quando a gente estava falando sobre isso, e nós perguntamos às pessoas que estavam nos ouvindo, nós observamos muito o quanto Deus, Ele deseja atender as nossas orações, mas nós ficamos muito, correndo de um lado para o outro. A gente fica distraído, e Ele está falando: meu filho, não se apresse a sair da minha presença. Eu faço aquilo que me agrada, você precisa ficar aqui. E é tão especial, porque é uma palavra amorosa para a sua vida. É um sinal de Deus, do seu amor sobre a sua vida. Ele está dizendo: eu tenho tanto prazer na sua vida, meu querido, que eu gosto quando você fica aqui. A minha alegria é te ter aqui. Nós precisamos nos deleitar na presença do nosso Senhor, conversar. Mas nós precisamos nos encher da sua palavra. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Às vezes nós falamos, lemos muitas coisas, mas nós precisamos ficar atentos para ouvir.
Porque depois de ouvirmos, ele diz assim: eu te conheço, eu sei quem você é. Eu estou aqui pensando, em vários nomes. Eu não poderia falar o nome de todos vocês que a gente ama tanto. Os visitantes eu nem consigo imaginar, mas assim, se eu lembrar aqui, irmão Valber, irmão Marcelo, tantas pessoas, Aguinaldo, Cristiano, Alessandro. Se eu pensar nas mulheres aqui, irmã Maria Cruz, Vanusa, Iracema, queridos, me perdoe não falar todos os nomes, até porque eu não daria para falar. Você pode ter a certeza que enquanto falo os nomes de alguns dos irmãos, eu me recordo de todos os rostos, de quando a gente estava junto aí, sentados, e a gente ministrava o louvor. E quando eu ministrava o louvor, olhando na face dos irmãos, eu me sentia numa posição bem difícil para dizer alguma coisa. E Deus me trazia à memória: quem diz não é você, minha querida, é a minha palavra. Minha palavra deve ser um prazer e a confiança dos meus filhos. A minha palavra, ela é tudo o que eles precisam. Pode ser mansa, pode ser dura, pode ser rápida, pode ser curta, pode ser longa, Pode ser demorada, Às vezes Deus pode falar muitas coisas, ou Deus pode também demorar a começar a falar. E a gente fica ali esperando, ansioso, desejoso, não a ansiedade da angústia, mas aquele anseio de escutar a sua voz. Meus queridos, amados, se há uma vontade de ouvir sua e minha, Deus deseja falar. Porque Deus não fala distraídos, nem as pessoas apressadas. Deus diz assim: não te apresses. Fica aí. Espera, fala comigo. Eu sempre hei de falar com os meus filhos. Nós vamos cantar um pouquinho. Eu queria que você não saísse daí ainda. O que você tem buscado na palavra, orado ao Senhor, clamado? Tem sido o seu clamor, buscado uma palavra dEle e ainda não tem recebido? Eu queria que você cantasse comigo uma música que eu cantei muito no passado. E ela é uma bênção. Queria te convidar. Você vai me ajudar aí, que eu não sei se eu lembro dela toda, mas vamos adorar o Senhor. Deus não rejeita a nossa oração, porque a oração é alimento. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia, louvado seja o Senhor. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade os céus. Deus vai na frente. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor.
louve. Então louve. Simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Não importa, louve. Tá sofrendo, louve. Vamos mais uma vez. Então louve. Se você estiver sozinho com alguém aí, você louve. Você não se importe com as pessoas que estão te ouvindo, do jeito que você está cantando. Importe com o Senhor. Entregue suas vidas nas mãos dEle. A palavra dEle vem para curar a sua vida. E Ele nos diz: eu estou contigo até os fins dos tempos, porque eu sou o teu Senhor. Louve a Ele, porque não há melhor coisa nesta vida do que exaltar e engrandecer o nome do nosso Senhor. Então louve. Simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade os céus. Aleluia, Deus vai na frente. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Aleluia, louvado e exaltado seja o nosso Deus. Que a sua vida seja completamente entregue nas mãos daquele que morreu por você. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Siga o Senhor. Siga e se entregue a Ele em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. E uma ótima semana. Que a graça e a paz do Senhor sejam sobre a sua casa. Amém.